Estamos mais uma vez reunidos para falar agora da segunda parte sobre os crimes de tortura. Vamos aqui fazer uma breve leitura dos artigos com as suas devidas explicações para que a gente possa entender mais uma vez e completar o nosso ciclo com relação ao crime de tortura. Então nós temos aqui que no seu artigo 1º ele diz: constitui crime de tortura. Inciso 1. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Existem as alíneas, mas a gente vai agora falar aqui do caput. Constitui crime de tortura. Aí ele fala constranger alguém. Então vamos examinar a primeira parte do inciso 1º. Constranger. O que significa constranger? Constranger é coagir, é violentar, é obrigar. Então nós temos que o elemento do tipo constranger significa coagir, obrigar, violentar. Então, há um elemento do tipo, há um verbo, constranger, aplicado nesse sentido. Então, o que a gente imagina? Que é a sujeição da vítima ao agente. A vítima fica supostamente, ou melhor, deverá ficar efetivamente sobre o poder do agente. Esse poder de constranger, de coibir, de violentar, de coagir. Nós entendemos que a segunda parte desse inciso fala constranger alguém com grave ameaça ou violência. Notem que é importantíssimo o entendimento de que, não havendo a grave ameaça ou a violência, e aí qual é o resultado que se espera depois da grave ameaça ou violência? Que é o sofrimento físico e mental. Não havendo o preenchimento dos elementos violência e grave ameaça, não se pode falar em crime de tortura. Mais uma vez, nós entendemos que aquela definição que nós demos na aula passada com relação ao que diz as normativas espanholas e portuguesa com relação ao que é o crime de tortura, elas são mais abrangentes. A nossa, ela é um pouquinho mais pobre e algumas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender aquela diferença entre o que é uma lesão corporal, o que é um crime de maus tratos e o que é o tratamento desumano. Então, já falamos anteriormente que para que exista o crime de tortura, além da presença da grave ameaça e da violência, nós devemos entender que há necessidade de que haja um resultado sofrimento físico e sofrimento mental. Então, a gente precisa entender que há uma finalidade naquela conduta dolosa do agente. O agente tortura com uma finalidade, nos incisos A e B, que nós iremos ver, nas alíneas, A e B, e na linha C, o legislador ele coloca um motivo. Nós vamos ver ao longo da nossa análise. Mas nesse primeiro momento, o que a gente precisa entender então é um crime material. É um crime que necessita de um resultado. Não é um crime de mera conduta e nem um crime formal. É um crime que necessita de um resultado. E aí eu pergunto aos senhores, como medir um sofrimento físico? Alguns irão dizer, não, mas deixa uma sequela, deixa uma lesão, deixa algo que se possa rastrear em determinado exame para que se configure
se ocorreu ou não um sofrimento físico. Lê do engano, senhores. Temos a constatação científica de que há outras maneiras de se causar um sofrimento físico. Mais para frente nós vamos falar ali com relação à tortura do preso, mas imaginem a privação de alimento, privação de água. Então, é uma tortura que impõe um resultado físico, há uma lesão, há um comprometimento no quadro físico da vítima, sem que com isso eu consiga ter uma sequela aparente. Quiçá então mensurar um conceito como sofrimento mental. Como é que eu meço o sofrimento mental? Vamos aqui estabelecer que cada um de nós tem a primícia de sermos diferentes uns dos outros. E, portanto, temos tolerâncias diferentes a estímulos externos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, com relação à nossa integridade física ou psíquica. Então, bem caracterizado que há uma dificuldade muito grande para tipificar essas situações. Lembrando que a reserva legal, a necessidade, né, que não há inclusive não é nem uma necessidade, mas é um requisito obrigatório, que não há crime sem lei anterior que o defina. Constituição, artigo 5º, inciso 49, não há o que se discutir. Então, para que haja o crime de tortura, há de haver uma legislação que o defina. Perfeito? Temos aqui a legislação definindo. Agora, a dificuldade é amoldarmos, transformarmos a conduta humana no fato descrito ali, no tipo penal. Como a lei tem a reserva legal, ou seja, há necessidade que a lei tenha sido entabulada, tenha sido escrita, tenha sido impressa, tenha sido positivada, transformada em legislação, há dois princípios que, se pensarmos de maneira bastante clara, ficam mitigados. Por quê? O princípio da que diz: a lei ela é taxativa. Ao descrever uma conduta, essa descrição deve ser clara, não pode ser obscura. Essa descrição ela tem que se amoldar à conduta do agente, para que então eu diga que aquela conduta é criminosa. Nós não temos dificuldade quando nós falamos em subtrair, em matar, em extorquir, porque são verbos que você consegue identificar de maneira clara quando ocorre a conduta ali descrita. Agora, quando você vai buscar na palavra constranger, coibir, violentar, a gente tem uma dificuldade muito grande para mensurar então que esse constrangimento se deu e que o resultado obtido foi um sofrimento físico ou mental. Quiçá, mais uma vez, quando o sofrimento físico deixar uma sequela, uma lesão, perfeito. Lembrando, mais uma vez, que nós não devemos confundir a lesão corporal com o crime de tortura. O agente pode lesionar alguém, cometer uma lesão corporal a alguém, produzindo um efeito lesivo à integridade física de alguém, mas,
se não havia uma finalidade de obter um resultado, como uma confissão, ou como uma conduta criminosa, ou uma omissão criminosa, ou então por motivo de uma razão de cunho religioso, não podemos, de maneira alguma, né, ou racial, desculpa aqui, racial ou religioso, não podemos de maneira alguma atrelar esta conduta ao crime previsto na lei de tortura. Então, se a lei é taxativa, se a lei não pode ter meias palavras, e se nós dependemos de uma interpretação do texto normativo, essa interpretação tem que ser semântica. Eu tenho que pegar constranger e entender. Obrigar, violentar, coagir. Eu tenho que pegar sofrimento físico ou mental e, de uma maneira técnica, estabelecer esse sofrimento. E mais uma vez volto a repetir, como somos pessoas diferentes, temos essa dificuldade. Mas aí, vamos aqui adiante. Nós temos então que, além de definir com precisão a conduta típica, né, não podemos usar expressões ambíguas, vagas, indeterminadas, sofrimento psíquico, mental. É difícil de mensurar, muitas vezes eu diria que é impossível. Voltando àquela situação onde seres humanos são diferentes e suportam estímulos externos de maneira diferente. Há pessoas que, com relação ao estímulo negativo, atingindo mentalmente e psiquicamente o seu ser, reagem de maneira diferente. Então vamos aqui agora abordar então a linha A, que nós chamamos de tortura indagatória. Porque o que o inciso A tem que nos permite dizer que é uma tortura indagatória? Porque ela necessita de uma confissão, ela necessita de uma declaração. Diz aqui, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. A linha A, com o fim de obter uma informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Mais uma vez, aqui temos uma situação bastante delicada. É um crime comum. Tirando a qualidade da vítima, do sujeito passivo, ou seja, é alguém que está sendo subjugado, é a vítima. Então, essa condição nós já sabemos. Mas o sujeito ativo, aquele que pratica o crime, a lei não fala nada com relação a quem pode ser. Então, é um crime material, é um crime comum, porque não necessita de uma qualidade específica do agente. Isto é, não fala que tem que ser funcionário público. E na aula anterior eu havia dito isso. Isso nos parece ruim a primeiro momento, mas devemos entender que pode ser positivo, porque o legislador quis com isso dizer que se suposta pessoa sequestra alguém com o intuito de torturar essa pessoa e comete esta tortura, lá na frente nós vamos ver essa definição de tortura sequestro, fica claro que, não sendo um funcionário público, este crime pode ser cometido por esse sequestrador, ou seja, não necessitando de uma qualidade específica do agente. Nós temos, no item B, na linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, para que a vítima faça ou deixe de fazer uma coisa que seja considerada crime. Porque se a pessoa for obrigada a fazer ou deixar de fazer algo que seja considerado contravenção ou algo que não for crime, não temos configurado o crime de tortura. Aí a gente sempre vai lembrar
que não é possível que o legislador abranja todas as condutas humanas. A lei penal, ela é taxativa, ela diz que não se pode fazer uma interpretação extensiva, a menos que a lei assim o permita, então eu tenho que ter uma conduta descrita idêntica à conduta realizada pelo agente para que a tipificação possa acontecer. Então, vejam, sofremos de novo aqui um problema. Se há uma contravenção, se eu obrigo, se eu torturo a vítima para que cometa uma contravenção, olha, a partir de agora você vai fazer a anotação do jogo do bicho para mim aí na sua banca de jornal, porque é um ponto interessante, eu preciso aqui disso e você vai fazer. A pessoa se nega, você pega essa pessoa e tortura. Constrange essa pessoa com violência ou grave ameaça, produzindo um efeito de um sofrimento físico ou mental com relação a essa pessoa, mas é para cometer uma contravenção. Não é crime de tortura. Quiçá um crime dependente sobre a lesão corporal, sobre a possibilidade de uma lesão moral, esse mal psíquico, mas não o crime de tortura. Então faltou aqui, talvez, um pouquinho de discernimento, ou que após a leitura percebesse que nicho de ação criminosa foi capturada por essa linha, por essa descrição legal. Então, temos a possibilidade de estar diante de uma falha na construção normativa. Então, o princípio da legalidade não deve e nem pode ser ofendido. Então, mesmo que tenha ocorrido uma tortura, impondo um sofrimento físico ou mental, então a descrição do caput do inciso 1 ali, né, tá perfeito. Então, né, diz o artigo, constitui crime de tortura. Constranger alguém com grave ameaça ou violência, e aí nós vamos para a linha B. Para fazer ou deixar de fazer algo que seja considerado crime. Se não for considerado crime, não é crime de tortura. Correto? A linha B. Em razão de discriminação racial ou religiosa. Notem, nas duas primeiras classificações, as duas primeiras alíneas, nós precisamos entender que ele exige uma finalidade. Ele exige que aquela ação dolosa, né, da prática da tortura, ela se dá porque o agente quer uma determinada finalidade. Pois bem, na linha C ela começa com em razão, pelo motivo. Então, percebam que, mais uma vez, cria-se um elemento novo, que é o motivo. Não é mais a finalidade. Não é para obter uma finalidade, mas sim por conta de um motivo. Então, por conta de um motivo, nós temos que esse motivo poderia ser racial ou religioso. Eu sempre fico com uma reserva no sentido de que no Brasil, falar em tortura por conta de uma motivação religiosa, racial, apesar de sermos um país onde há um preconceito velado, não só contra a etnologia, não só contra a cor da pele, mas a opção sexual, a descendência, pode ser uma descendência territorial, né? Nós sabemos bem disso. Uma vez que a consumação se dá
com a constatação do sofrimento físico ou mental, físico e mental, quando a lei fala físico ou mental, eu reluto a entender que se queira um só. Mas aí eu fico sempre pensando, por conta da taxatividade da lei, eu devo imaginar que se houve o sofrimento ou físico ou mental em separado, ou ambos, constatado o crime. Porque é evidente que se você espanca um indivíduo a fim de obter dele uma confissão, está se criando um sofrimento mental também, não só o físico. O físico, a dor ali é sentida sensorialmente, né, no corpo, aquelas condutas, né, como nós já dissemos, que deixem esse resultado, né, seguindo-se de privação de água, alimento, e situações que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente quando a gente falar da tortura do preso, mas que a gente possa ter então a consumação constatando, com toda a dificuldade técnica que isso requer, se houve um sofrimento físico ou mental. Aí nós temos no inciso 2, né, que é o chamado tortura-castigo. E aí a gente vai entender aqui, porque aqui muda um pouquinho de figura. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com o emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Neste momento, é um crime próprio. Como não? Eu acho uma qualidade específica para o indivíduo que comete este crime, sendo guarda, poder ou autoridade. Vamos aqui fazer de leve uma menção a guarda. Ou é decisão judicial ou por força de lei, ou por situação fática que assim se dá. Pai, mãe, tio, tutor. Nós temos uma série de situações que são ou judiciais, ou legais, ou por circunstâncias da situação. Autoridade é cargo ou função pública. Não se pode deixar de pensar que a autoridade é alguém que tem sobre si investido uma autoridade legal. Fazendo aqui uma reserva muito pessoal. Entendemos que o diretor de uma escola, e aí se dá numa relação particular, pode ter ali, sob sua guarda, sob seu poder, alunos, sob a sua autoridade, alunos, e vir a cometer o crime de tortura. A jurisprudência tem nos ajudado e tem entendido que nessas situações, feita uma análise da situação, é possível que a gente tenha, então, essa situação de um diretor de uma escola ou alguém que tenha autoridade, um patrão, um chefe, né, um coordenador, mas ainda a gente tem que lembrar que nós temos elementos do tipo como submeter. Submeter é o quê? Subjugar, vencer, dominar, domar, sujeitar, subordinar. Então percebam que nós temos aqui um verbo, submeter. No outro inciso nós temos constranger. Pergunta: por que foram usados dois verbos diferentes que semanticamente podem ter o mesmo significado? Se eu tivesse construído esse inciso 2 como constranger alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, não seria diferente. Mas, tirando essa imprecisão toda
com relação ao uso de palavras diversas, eu costumo dizer, porque o português é um idioma riquíssimo. Então, nós temos um número enorme de sinônimos que, dependendo do seu uso e do seu emprego, tem o mesmo significado, tem o mesmo entendimento, a mesma interpretação. Nós ainda temos, a língua portuguesa é tão rica que há ainda um significado que possa ser metafórico. Né? Está chovendo canivete, aí a pessoa entende, poxa, mas chovendo canivete. Você imagina uma pessoa que aprende a língua portuguesa, ouve uma expressão de chovendo canivete, imagina o quê? Uma chuva torrencial, nós podemos fazer um sinônimo com canivete. Então, mais uma vez, a imprecisão aqui se dá, e aí eu defendo o legislador por conta da riqueza do nosso vocabulário. Mas vamos continuar então. Aí nós temos, no seu parágrafo 1º, que na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resulte de medida legal. Caímos de novo no crime comum. Não há uma qualidade específica para o agente. Para a vítima, há pessoa presa ou sob medida de segurança. Mas com relação ao agente, volta a ser um crime comum. Não há necessidade que seja uma autoridade ou alguém com cargo ou função pública para cometer esse crime. Quem em contato com o preso teria essa possibilidade? Vamos lá, vamos pensar as pessoas que têm contato com o preso fora as autoridades, sejam elas carcerárias, sejam policiais, mas tirando as pessoas que trabalham na administração pública em contato com o preso. Por exemplo, um psicólogo, um médico, um enfermeiro ali nesse instituto prisional onde o preso se encontra, ou uma delegacia, ou na viatura, o advogado, testemunha, vítima, familiares. Quem mais tem contato com o preso que possa fazer isso? Mais uma vez, aqui o rigor legislativo não é dos 10 melhores. Vamos aqui continuando. Parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na mesma pena de detenção de 1 a 4 anos. Primeiro que é uma pena mais branda. Uma pena mais branda. Segundo, há duas condutas diversas aqui. Porque quem se omite, nós vamos fazer aqui uma alusão ao artigo 13 do Código Penal, a gente percebe que é um crime comum. Qualquer um podia cometer. Mas quando a gente fala com relação a quem deveria investigar, apurar, quem pode fazer isso? Não é só a autoridade? Ou qualquer um? Ah, uma ONG pode, mas a ONG tem o dever ou o direito? Direito. O dever, quem tem o dever de investigar algo são as autoridades. Então, voltamos à situação onde o rigor legislativo para. Então, nós temos aqui, vamos fazer aqui uma alusão rápida ao artigo 13 do Código Penal, quando ele fala em quem tem o dever, né, de evitar algo e por que tem esse dever. Então, aqui a gente tem que a omissão é penalmente relevante. Nós estamos falando aqui do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal. É relevante quando o omitente, aquele que se omite, devia e podia agir para evitar o resultado.
devia ou podia. O dever de agir incumbe a quem? A linha A. Tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Da linha B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Me parece que são qualidades que determinam se a omissão é relevante ou não penalmente. Então, nós temos uma situação que é que esse que devia ou podia agir para evitar nos traz uma dificuldade. Imagina alguém numa delegacia, ali veio comunicar um crime que sofreu, uma subtração de um bem seu alheio, vê um preso sendo torturado. A pergunta é, ele tinha o dever ou podia agir para evitar essa tortura? Segundo o Código Penal, não. Então, me parece que é uma qualidade também bem específica de quem podia ou devia evitar a ocorrência. Com relação a quem devia apurar, não há dúvida nenhuma, é um crime próprio, só autoridades poderiam deixar de fazer. Vamos continuando. No inciso terceiro, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Aqui cabe mais uma explicação. Quando se fala que a lesão corporal grave ou gravíssima há um aumento, né, há uma situação onde é considerada como crime de tortura, cuidado. Porque há a necessidade de que tenha uma finalidade aquela conduta dolosa do agente. Porque se eu causar uma lesão grave ou gravíssima em qualquer pessoa através de uma violência ou uma grave ameaça física ou mental, que eu não tenha aqueles elementos previstos nas linhas A e B, e na linha C, o motivo, ou seja, neste momento aqui, como é um crime próprio, porque nós estamos falando do inciso 2º, com relação a quem tem guarda, poder ou autoridade sobre aquela pessoa. Então, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que é tutor, ou um pai, ou uma mãe, que agride o filho, a fim de obter dele, ou de castigá-lo, ou de evitar que ele tenha nova conduta, que é a chamada ação preventiva, nós temos, inclusive, com relação à omissão, um pai que vê a mãe bater, torturando um filho, ou a mãe que vê um pai bater, torturando um filho, e se omite, está lá, no Código Penal. Ela tem o dever legal de evitar aquela tortura. Mas com relação a esse parágrafo 3º, eu preciso ver se a intenção do agente era lesionar grave ou gravissimamente a vítima, e aí eu saio do crime de tortura e vou incidir no artigo 129 do Código Penal, lesão corporal grave ou gravíssima. Ou se eu tinha essa pessoa sob meu poder, e aí a torturei para castigar e cheguei até a lesão grave ou gravíssima, então aí eu estou dentro do elemento do tipo crime de tortura, nesse inciso 2º, estou dentro dessa especificação. Então eu tinha uma qualidade específica, uma condição específica própria, um crime próprio, ou seja, era alguém sob meu poder, guarda ou autoridade. Mas, se eu falar aqui com relação à morte,
eu tenho que pensar. Se o agente tinha a intenção de matar, torturou por sadismo, mas queria matar, responderia a 2 crimes. Concurso material de crimes. Nós vimos nas aulas anteriores o que era um concurso material. Por que concurso material? Porque houve o crime de tortura e o crime de homicídio. Então, com uma ou mais condutas, o indivíduo cometeu uma ou mais ações, 2 ou mais ações delituosas. Então, percebe que há um concurso material. Mesmo na lesão corporal grave ou gravíssima, é preciso notar que a conduta na parte que eu falo sobre a tortura da vítima, ela é dolosa. A intenção do agente. Quando o resultado que se obtém é uma lesão grave ou gravíssima, ou o resultado morte, deve haver culpa. Porque se neste momento eu tenho que a intenção do agente era lesionar grave ou gravissimamente o agente, a vítima, ou se o agente tinha a intenção de, além de torturar, também matar a vítima, há o concurso material de crimes. Há o cometimento de 2 crimes. Então, a gente precisa ter aí uma reserva com relação a isso. Tá? Então, se na conduta é o chamado crime préter-doloso, se na conduta anterior, na tortura, havia a intenção, o dolo do agente em torturar, mas esse resultado, com a lesão grave ou gravíssima, ou até um resultado pior, que é a morte, ele não tinha intenção. Porque vamos supor que o indivíduo tortura e no final das contas dá 3 tiros na cabeça do agente. Tortura com a arma, vamos ali dizer então que ele impõe esse sofrimento físico ou mental, manipulando uma arma de fogo, obviamente causando ali ao agente uma grave ameaça, e ao final dispara intencionalmente e mata essa vítima. 2 crimes. O crime de tortura, pois torturou, e o crime de homicídio, pois tinha a intenção de matar. Agora, quando o resultado da lesão grave ou gravíssima, ou o resultado morte, acontece sem que o agente tivesse o dolo, né, a intenção de atingir esses resultados, aí então ele incorre nesse parágrafo. Caso contrário, concurso material de crimes, comete 2 crimes, ou mais. Né? Mas a gente sabe que nesse primeiro momento, nós vamos dizer que se a conduta não foi préter-dolosa, dolo no antecedente e culpa no consequente, e entendemos aí o antecedente como a tortura e o consequente como a possibilidade do agravamento das lesões vindo à morte, ou só o agravamento das lesões, né? Que é a lesão grave ou gravíssima. Vamos aqui imaginarmos, se o crime é cometido por agente público, aí aqui agora, são as causas de aumento do parágrafo 4º, aí agora a gente tem, de novo, o crime volta a ser próprio. E aí a gente, lá atrás, a gente já comentou, né? Se a gente fala em evitar a conduta do crime de tortura, crime comum, qualquer um pode, ou deixar de apurar, crime próprio, porque só autoridades podem. Aqui nós temos que pensar na possibilidade de não criar o bis in idem, ou de culpar 2 vezes o funcionário público por conta de que, já sendo funcionário público, se ele deixou de apurar, ou seja, cometeu o crime, e aqui eu vou ter a pena aumentada, porque ele é funcionário público, de até 1/6 a 1/3, então aqui a gente deve imaginar que eu não posso taxar 2 vezes, punir 2 vezes o agente pelo mesmo crime. Aí nós temos
no inciso 2, nas causas de aumento, que nós já sabemos, que inclusive estão lá nas agravantes na parte geral do Código Penal. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência física, adolescente ou maior de 60 anos. Primeiro, criança até 12 anos. Isso que define o ECA. Então, percebe que é uma qualidade especial da vítima. Então, a pena é aumentada de 1/6 até 1/3 se é cometido contra essas pessoas cuja qualificação é especial da vítima. Então, quando nós temos que é gestante, se o agente soubesse, no momento da tortura, que aquela mulher estava grávida. Não importa o tempo, 1 mês, 2 meses, 1 semana, 3 semanas, 9 meses, se bem que é difícil. Bom, digamos aqui que quem está grávida de 9 meses, não sendo uma pessoa obesa, não sendo uma pessoa que tem uma barriga proeminente, é fácil notar. Mas vamos aqui dizer que se sendo uma pessoa, uma mulher de um peso ou de um sobrepeso, ficaria difícil. Perfeito. Mas o agente deveria saber. Deficientes de qualquer natureza. Então, se a pessoa tortura um autista, tem um aumento de pena. E aqui faz, se necessário, fazer uma ressalva. Lá atrás nós vimos a qualidade, né, de crime próprio quando a pessoa estava sob guarda, poder ou autoridade. Pai ou uma mãe que ali aplica o crime de tortura ao filho como castigo. E aí nós caímos aqui, de novo, numa causa de aumento. Por ser uma pessoa com deficiência, afinal de contas, né, há uma resolução que considera o autista como uma pessoa com deficiência, ou mesmo não sendo um autista, seja um cadeirante, sendo uma pessoa que porta qualquer outra deficiência, é torturado pelo pai e pela mãe. Aqui a causa de aumento vai entrar na terceira fase da dosimetria da pena. Então, não seria um bis em idem se eu tivesse capitulado a condição do crime de tortura no inciso 2, constranger alguém ou submeter alguém, né? Mais uma vez, percebam como é análogo os verbos constranger e submeter. Mas vamos usar o texto legal, vamos usar a reserva legal. Lá está descrito como submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade a um grave sofrimento um grave sofrimento físico ou mental através da violência ou da ameaça. Então nós teríamos que lá a conduta está tipificada e aí há uma pena. E aí há uma causa de aumento da pena porque era então alguém cuja responsabilidade, o poder, a guarda estava consigo. Então, neste momento, por ser uma pessoa com deficiência, então eu aplico novamente a pena. Eu ponho o aumento. Então, o adolescente nós sabemos que é de 12 a 18 anos. Na verdade, é até a hora que ele faz 18 anos, até o dia, né, a data do seu nascimento. Então, são 17 anos, 11 meses e 29 dias. Né, afinal de contas, para o cálculo, se usado sempre um mês de 30 dias. Ou maior de 60 anos. Então, são qualidades especiais das vítimas. Inciso 3. Se o crime é cometido mediante sequestro, e aí vai uma ressalva. Se a tortura começou antes do sequestro e vai além do sequestro, 2 crimes. Concurso material. O sequestro e a tortura. Né? Constranger alguém com violência ou grave ameaça a um sofrimento físico ou mental. Então, esse constrangimento aconteceu além do sequestro. Então, são 2 crimes, concurso material. Porém, se a tortura se deu dentro do sequestro, isso acontece, como a gente separa, isso pode acontecer, vamos supor, vamos descrever aqui o sequestro. Alguém sequestra um filho de uma pessoa, de um empresário,
a fim de obter uma vantagem indevida para si com esse sequestro, filma torturando o filho dessa pessoa para obter, então, o ganho indevido. Então, aí, uma tortura cometida dentro do crime de sequestro. Agora, vamos supor o marido que tortura a mulher ou abandona, ele vai lá e sequestra esta mulher, tortura ela consegue se liberar, consegue fugir, ele continua a torturando depois. Percebe? Que são dois crimes. Ela teve ali uma privação de liberdade por conta da conduta do sequestro desse indivíduo. E teve também o constrangimento com sofrimento mental ou psíquico ou físico, com relação a esse outro crime. Então há aí dois crimes. Então vamos separar bem. Se sequestrou e torturou para mostrar, né, como forma de obter a sua vantagem indevida, um crime. Se, aí na verdade você agrava o crime de sequestro, é óbvio, né, por conta da tortura. Agora, se você torturou antes do sequestro, sequestrou e tortura depois do sequestro, então são dois crimes. Tá? O parágrafo 6º. O crime de tortura ele é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, como nós já vimos na primeira aula, e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, também não é possível receber indulto. Ou seja, nenhum destes agraciamentos constitucionais, seja ele dado pelo presidente ou por lei, não recebe. Tá? Então não tem fiança, não tem anistia, não tem graça e já foi julgado pelo STF que não é passível de indulto. Parágrafo 7º. O condenado por crime nesta lei, salvo na hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento em pena no regime fechado. Esse parágrafo 2º que ele se refere aqui é aquela com relação à omissão para evitar ou a omissão para apurar. Eu entendo que, no primeiro momento, quem podia ou não evitar, eu até poderia falar que vai começar num regime menos grave. Mas aquela autoridade que deveria apurar e não apurou, deveria, na minha opinião, ser efetivamente punido e não deveria constar aqui. Então deveria se falar em primeira parte e segunda parte do parágrafo. Mas o legislador não falou e nós não fomos nos estender mais porque aqui é bem técnica a opinião. Então, digamos que quem está no parágrafo 2º começaria num regime menos rígido. Aí nós temos o artigo 2º que fala: o disposto nessa lei se aplica ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, mas sendo a vítima brasileira, encontra seu agente em local ou sob jurisdição do Brasil. E aí a chamada territorialidade extravagante. Ela é extra, ela está fora do território nacional. Ela é extraterritorial. Então, se você comete um crime de tortura contra um brasileiro, ou comete um crime de tortura com alguém que está dentro de um espaço sob jurisdição do Brasil, jurisdição brasileira, um consulado, uma embaixada, uma aeronave militar, uma aeronave sobrevoando território nacional, uma embarcação mercantil de bandeira brasileira em alto mar, ou uma militar, ou uma embarcação em mar territorial brasileiro, mesmo que não seja uma embarcação brasileira, e comete o crime de tortura, então fica sob júdice, né, da lei pátria. Mais uma vez, estamos aqui então encerrando mais uma aula, encerramos o tópico sobre os crimes de tortura. Espero que tenha sido bastante clara todas as informações. Temos os canais que os senhores já conhecem para que a gente possa sanar todas as dúvidas.
e agora aguardaremos nossa próxima aula, senhores.